Boa tarde, alunos. Agora vamos dar início à nossa aula de História, compartilhando história. Todos abram a apostila na página 20. Diferentes culturas, diferentes histórias. Então, o mito apresentado a seguir era narrado entre os integrantes do povo Akan, que habitava a região onde atualmente é Gana, um país africano. Esse mito conta a história de Anansi, uma aranha que teria vivido há muito tempo, quando o mundo ainda não havia histórias para ser contadas. Então aí está contando, tem um mito e aí embaixo vocês vão responder 3 perguntas aí, tá bom? 21. Compartilhando histórias. Você gosta de contar ou ouvir histórias? É comum que os responsáveis por crianças contem histórias a elas, especialmente antes de dormir. Também é comum que as crianças ouçam os mais velhos e aprendam muitas coisas com eles. Por exemplo, receitas culinárias, bons modos de convivência, usos de remédios naturais, ou até mesmo sobre como era a vida antigamente. No passado, em diversas sociedades, o aprendizado por meio da oralidade era muito valorizado. Os conhecimentos eram compartilhados em histórias e canções, por exemplo. Você se lembra de algo que aprendeu com os adultos responsáveis por você? Aí você vai registrar o que você aprendeu e quem que ensinou, tá bom? Tradições orais. A sociedade desenvolve diferentes modos de viver, criam línguas, costumes, tradições religiosas, hábitos alimentares, vestimentas, construções, etc. Todos esses elementos fazem parte da cultura e todos os povos têm cultura. A escrita e a oralidade são maneiras por meio das quais os saberes de uma sociedade podem ser compartilhados com as novas gerações. E tendo isso em vista, estudamos a importância da escrita para a conservação da memória e dos saberes de alguns povos. Agora vai conhecer algumas sociedades que utilizaram a fala ou o canto para compartilhar suas tradições, seus costumes e seus conhecimentos, entre outros aspectos culturais. Então nós estudamos lá que a escrita teve grande importância, para nós sabermos do passado, para saber da cultura dos nossos antepassados, Então, foi de grande importância a escrita. Agora, nós vamos conhecer aqui alguma sociedade que deixou isso registrado através da fala ou do canto, tá bom? Os aedos da Grécia Antiga. Há aproximadamente 3.000 anos na Grécia Antiga, existiam pessoas que eram especialistas em narrar histórias. Elas eram chamadas de aedos. E tinham uma habilidade muito especial. Guardavam na memória as histórias aprendidas com os mais velhos e compartilhavam essas histórias com a população por meio de canções. Viajavam frequentemente levando seus saberes de cidade em cidade, alegrando festas e jantares. Os aedos eram importantes fontes de informação para os gregos. Por meio dessas pessoas, os gregos entravam em contato com as histórias que circulavam entre muitos povos antigos. Então, lá na Grécia Antiga, há muitos anos atrás, existiam os aedos. Esses aedos eram pessoas que tinham facilidades em memorizar, em guardar uma história que uma pessoa antiga contava e transformar em música. Através disso, era levado para vários lugares, porque a música ela vai embora, repercute para vários lugares, a canção. E assim eles esparramavam a história deles, tá? Era assim que era guardada a história deles. 23, página 23. Histórias cantadas. Aproximadamente 1.000 anos na Europa, existiram artistas que criavam, recitavam e cantavam poemas. Esses artistas eram chamados de trovadores e muitos deles viajavam levando suas histórias pelos lugares mais movimentados da Europa, como as regiões de peregrinação
em outros momentos. Entretinham rainhas e reis cantando e tocando instrumentos musicais com alaúde, além de participar de espetáculos de mágicas e de malabaristas. Na maioria das vezes, a história cantada pelos trovadores tinha como tema a vida nos reinos e as aventuras vividas por cavaleiros. Esses artistas tiveram um papel muito importante na divulgação de saberes, histórias e notícias da época. Então, aí já é outro tipo, história cantada. Aí quem fazia isso era os trovadores, tá? Que cantavam poemas. Aí já é canção em forma de poemas, tá bom? E eles faziam isso mais era para os reis, para as rainhas, e contava a história que acontecia ali no reino, com os cavaleiros, né? O que acontecia com eles, tá bom? Aí tem umas atividades para serem feitas, tá? Nessa página aí, uma só atividade. E aí vem falando sobre os povos africanos e a oralidade. Vamos ler aí. Contar história era uma atividade muito apreciada nas sociedades africanas. A maioria desses povos tinha uma forte relação com as tradições orais, uma vez que não utilizavam a escrita. Entre os povos Mandinga, Fula, Hausa, Songhai, por exemplo, as pessoas mais velhas eram consideradas portadores das memórias dos antepassados e responsáveis pelos ensinamentos que deveriam ser compartilhados com os jovens. Essa tradição é muito antiga e ainda existe em várias regiões da África, como em Mali, Guiné, Gâmbia e Senegal. Por isso, essas pessoas têm grande prestígio na sociedade onde vivem. Desde muito tempo, em diversos povoados africanos, aqueles que compartilham saberes com os mais jovens são chamados de griots. Há uma lenda que sugere que o primeiro griot teria sido a aranha mitológica Anansi, cuja história foi estudada no início desse capítulo. Então, lá na África, até nos dias de hoje, a pessoa mais velha é considerada, muito valorizada, é muito respeitada, tá? Por eles, porque eles carregam toda uma história, então eles carregam muito conhecimento. E são eles que passam esse conhecimento para os mais jovens. Então, até hoje, lá na África, tem essa tradição, tá bom? E aqui tá falando quais são os países que ainda existe isso, tá bom? As partes da África que existe isso, tá bom? Por quê? Porque os mais velhos, eles carregam sabedoria, viveram uma vida inteira. Então eles sabem muito, eles conhecem muita coisa que os mais jovens, as crianças não sabem. Então eles são encarregados de passar isso para eles, esse conhecimento, tá? Até hoje existe esse costume. Em Mali, Guiné, Gâmbia e Senegal ainda tem esse costume, tá? Essa tradição. Aí tem uma atividade para ser feita e vamos falar sobre cultura afro-brasileira e a tradição oral. A oralidade foi fundamental para que as culturas africanas se mantivessem vivas em locais distantes do continente africano, pois permitiu que algumas tradições pudessem sobreviver no decorrer dos anos de escravidão. As histórias eram passadas de geração em geração e foi dessa maneira que muitas dessas narrativas chegaram ao Brasil. Os elementos culturais trazidos por diversos povos africanos fazem parte da história e da formação da cultura brasileira. Ao se misturarem com aspectos da cultura e de outros povos, como os de europeus e de grupos indígenas, formaram a cultura afro-brasileira. A congada é um exemplo de cultura afro-brasileira. Trata-se de um folguedo que começou a ser praticado pelos escravizados há mais de 400 anos. Esta
festa mistura parte da cultura africana com a religiosidade católica trazida ao Brasil pelos portugueses. Então, ó, a cultura afro-brasileira era uma mistura da cultura africana, da cultura portuguesa e dos indígenas, né? Que foram os primeiros povos que habitaram o nosso país e que formou o povo brasileiro, né? A base é a formação do povo brasileiro são esses: africano, português e indígenas, né? Então, a nossa cultura ficou uma mistura desses três povos, tá? E uma das culturas que ainda existe é a congada, tá? Que misturou um pouco da cultura africana com a religiosidade dos portugueses, tá bom? E os mitos dos povos indígenas, na página 27. Os mitos são muito comuns em diversas culturas indígenas no Brasil. A principal maneira de ensinar os saberes do grupo às novas gerações é por meio da fala. Ao narrarem mitos, os indígenas explicam o surgimento do universo, o dia, a noite, a morte, a vida e até mesmo a origem de alimentos como o milho, o guaraná e a mandioca. Por terem maior conhecimento das tradições de seu povo, são geralmente os líderes, o cacique, o xamã e o pajé, ou as pessoas mais velhas da comunidade indígena, que se encarregam de compartilhar as histórias com os demais indivíduos. Então, ó, na cultura indígena também, as pessoas mais velhas, além dos líderes, também são valorizadas, né? Devido ao conhecimento que eles têm. Então, é eles que ensinam os mais novos sobre a cultura deles, sobre os mitos, né? Então, ó, saiba mais, faça a leitura do Saiba Mais e a atividade da página 28, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de história. Qualquer dúvida, Tia Lu está à disposição. Um abraço a todos, até a próxima aula.